Olá, bom dia! Nós terminamos a série de indicados pelo público a semana passada e essa semana a gente já entra com uma nova série que eu chamei de Verbos de Vida e vamos falar um pouquinho sobre algumas ações, algumas práticas que é importante a gente olhar na vida de Jesus, porque ele é o nosso maior exemplo, a nossa maior referência, na verdade é a referência que nós temos que ter em nossa vida e trazer isso para o nosso dia a dia. Coisas que não são muito fáceis da gente aplicar. Eu confesso que essa primeira, por exemplo, sobre obedecer, é uma das práticas mais difíceis, porque a gente que é adulto, a gente se olha e a gente acha que a gente é super obediente, né? Que a gente é super submisso, que a gente sabe respeitar as pessoas, mas na verdade, no fundo, nós temos uma dificuldade em lidar com a obediência. Em primeiro lugar, porque nós desobedecemos a Deus a todo momento, inclusive obedecer líderes, autoridades, né? Pessoas que estejam acima de nós, porque a obediência ela está ligada à submissão, né? Você submeter-se à vontade de outra pessoa, a você estar de acordo com regras que precisam ser seguidas, a você considerar aquilo que está escrito, levar em consideração, guardar aqueles decretos, aquelas regras para que você cumpra. E hoje em dia ninguém gosta de cumprir regras, as pessoas não gostam de cumprir. Desde o princípio, essa não é a nossa melhor prática. Desobediência, rebeldia foi o primeiro pecado que se estabeleceu, né, no coração do homem. Então a gente tem uma certa resistência em obedecer. Isso não é fácil para Camila aqui, né, estar falando para vocês sobre obedecer. É difícil também, porque muitas vezes eu sou a desobediente da história. Quantas vezes eu sei o que eu devo fazer, mas eu acabo não fazendo. Por quê? A obediência, ela não é uma resposta automática. Obediência exige ensinamento de alguma coisa. Então, para você obedecer e fazer aquilo que é certo, primeiro você precisa saber o que é o errado, então. Como que eu aprendo a obedecer se eu não souber o que eu preciso obedecer, o que eu preciso seguir, o que eu preciso guardar, o que eu preciso considerar? E as primeiras regras, os primeiros mandamentos, eles foram estabelecidos pelo próprio Deus, por um ato de amor, inclusive, porque se andássemos com as nossas próprias pernas, seguindo as nossas próprias regras, fazendo aquilo que nós gostaríamos de fazer, o mundo estaria bem pior do que está hoje. Em relação a isso, ontem mesmo, eu e meu marido, a gente conversava com a nossa filha, tirando algumas dúvidas dela, alguns questionamentos que ela tinha, a gente entrou nessa parte da desobediência, falando, né, desde lá de trás, como que era a educação dos filhos para com os pais, e a gente chegou nessa conclusão de como hoje os filhos, eles abordam os pais de uma forma diferente. Com uma certa grosseria, com uma certa falta de respeito, né? Já não há mais aquele diálogo entre o pai e filho, mas hoje muitas vezes o filho quer mandar nos pais. Hoje muitas vezes o filho responde de uma forma torta e o pai aceita aquilo. E aí o que antes era certo, agora se tornou errado. Não, você tem que questionar mesmo. Filho não tem que questionar pai e mãe muitas vezes, porque a resposta é não. E tem que se conformar com isso. Deus responde todas as coisas que você pergunta para ele? Não. Então, existem coisas que não são passíveis de resposta. Existem coisas que o seu filho, sua filha, eles vão te perguntar ou eles vão te pedir e você vai falar não. E eles vão falar assim, por quê? Porque não. E isso tem que ser suficiente, isso precisa ser definitivo. Existem coisas que, assim como o pai nos ensina, nós devemos passar para os nossos filhos. E é legal essa semelhança, essa imagem, essa figura que nós temos, né, de pai e filho, porque assim nós percebemos o quanto nós estamos falhando, o quanto nós precisamos melhorar, o quanto nós mesmos temos sido desobedientes. Anote aí no seu verso na porta dessa semana, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 15, diz assim:
Como filhos obedientes, andem no caminho da vida, moldado pela vida de Deus, uma vida ativa e cheia de santidade. Vamos lá de novo. Como filhos obedientes, andem no caminho da vida, moldado pela vida de Deus, uma vida ativa e cheia de santidade. Andem no caminho da vida, moldado pela vida de Deus, que é uma vida ativa e cheia de santidade. A nossa obediência, o nosso ato de obedecer vai resultar do amor que nós sentimos pelo nosso Deus. Eu costumo dizer aqui em casa quando estou corrigindo meus filhos e ao mesmo tempo eu estou me corrigindo, que eu digo a eles: quem ama, obedece. Porque é muito fácil a gente dizer para alguém eu te amo, mas a gente não faz nada daquilo que aquela pessoa nos ensinou, que aquela pessoa está nos pedindo. E isso acontece mais entre filhos e pais, né? Quando você pede para o seu filho fazer alguma coisa e aquilo não é feito, ou na hora que você está precisando, ou da forma como você pediu, aquele ato de desobediência acaba tirando a gente do sério. E então eu uso muito essa frase com eles: quem ama, obedece, faz o que se pede. Por quê? Porque a desobediência, ela traz um desastre, ela traz uma consequência. E eu sempre friso muito isso: a desobediência, ela vai trazer uma consequência ruim. E olha como é interessante a forma que Deus ministra no nosso coração quando nós ministramos na vida dos nossos filhos. Quando eu ministro isso na vida deles, automaticamente é Deus falando comigo: minha filha, como você diz que me ama se você não faz o que eu mando, se você não faz o que eu peço? A palavra de Deus, ela é muito clara em relação a isso. E esse trecho está num texto que eu gosto muito, que é o de João 14, que diz assim, Jesus ali confortando os discípulos, lá no versículo 21 do capítulo 14, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Indo lá para o 24, ele diz: quem não me ama não guarda as minhas palavras. O guardar aqui é obedecer, é considerar, é acatar a palavra de Deus. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, Jesus ali estava falando: se vocês não estão ouvindo isso que eu estou dizendo, que foi o Pai que me enviou, que está dizendo a vocês, então não me venha com esse negócio de eu te amo, meu Deus, eu te amo, meu Senhor, porque quem me ama guardará as minhas palavras. Gente, isso é muito importante. A nossa maior referência é o próprio Jesus, porque ele já não veio como adulto, já não veio e se estabeleceu como sendo Deus. Olha, eu cheguei, eu sou o Messias, estou aqui, vou falar para você as palavras de meu Pai, prestem atenção, porque ele não chegou fazendo isso. Ele cresceu, ele nasceu de uma mulher, ele cresceu, ele teve uma infância, ele teve uma adolescência, ele foi um menino obediente, a palavra diz isso. Jesus era obediente às leis judaicas, ele seguia os preceitos, ele não veio inclusive para quebrar a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele mesmo diz isso: eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumpri-la. E ele obedecia os preceitos do seu pai, ele era obediente a essas leis, ele foi obediente em todo o seu procedimento, em todo o seu caminhar, ainda quando estava sendo julgado, quando ele estava diante de uma autoridade, ele tinha um grande respeito, ainda que eles não estivessem tendo respeito pelo Filho de Deus, pelo Messias que estava ali na frente, o próprio Deus, ainda que eles não entendessem aquilo, Jesus, ele procurava sempre responder da melhor maneira possível, ele respondia dentro da palavra, com sabedoria. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se a nossa sociedade perde essa relação de obediência aos mandamentos de Deus, nós sofremos um desastre. Tudo começa a se desintegrar.
A gente começa a viver num mundo de cabeça para baixo. Há muitas pessoas rebeldes, querendo as coisas de mão beijada e achando que tudo que ela faz está certo, achando que ela tem que mudar o rumo das coisas que foram estabelecidas por Deus. Isso é a rebeldia. E a rebeldia, ela traz morte. A rebeldia, ela traz um desastre sobre a vida das pessoas. Mas Deus, em sua infinita bondade, misericórdia e amor, Ele sempre tem uma saída para cada um de nós. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Isso é promessa de Deus para cada um de nós, se houver dentro do nosso coração a obediência. Obedecer traz vida para você, vida para a sua casa, vida para a sua família, vida para o seu trabalho, vida para o seu coração. Ouça isso, obedecer traz vida, sara a terra do nosso coração, aquela terra seca se torna em terra fértil. Ouça isso, convide Jesus nessa segunda-feira a entrar no seu coração e tome Jesus como seu principal exemplo, sua principal referência de obediência. Alguém que foi obediente até a morte, morte de cruz por mim e por você, porque estava cumprindo a vontade do seu Pai, porque estava obedecendo ao seu Pai. E nós, assim como lemos lá em 1 Pedro, como filhos obedientes, vamos tentar aplicar isso no nosso dia a dia. Olha, eu sei que não é fácil obedecer. Isso eu tomo para mim como lição, não é fácil, mas eu vou repetir. Obedecer traz vida, tá bom? Guarde isso no seu coração. A partir do momento que você começar a fazer as coisas da maneira como Deus estabeleceu, a partir do momento que você começar a olhar para essa palavra, obedecer os seus mandamentos, fazer aquilo que o Senhor nos orienta a fazer, você receberá vida, vida abundante. Se Jesus obedeceu, sejamos eu e você também obedientes como Ele foi. Amém? Tenha uma semana maravilhosa.